Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Como é que estão vocês? Estão gostando do conteúdo que está sendo postado aqui no YouTube? Se vocês estiverem gostando, não esqueçam de curtir, não esqueçam de compartilhar com os amigos, se inscrevam para que vocês consigam acompanhar todo esse conteúdo em tempo real. Tá bom? Quem ainda não me segue lá no Instagram, meu Instagram é profa_Sheila Oliveira. Eu costumo fazer algumas interações semanais, postar algumas informações bem valiosas e dada evolutiva. Então me sigam lá também, é bem interessante. Tá? Hoje eu já fiz uma aula sobre o suporte básico, então hoje também a pedido. Eu estou fazendo suporte avançado, vou trazer algumas atualizações da American Heart Association, né, de 2023. Então, vou falar do que já existe e que se preconiza, mas eu trouxe algumas novidades, tá certo? Vamos lá. Estão conseguindo ver aqui minha tela? Deixa eu ligar minha canetinha. Bora lá. Suporte avançado de vida, a gente sabe que tanto o suporte básico quanto o suporte avançado, nós falamos dele embasado num guideline internacional, que é o da American Heart Association. Aqui é uma cadeia de sobrevivência, então eu já falei dessas três primeiras aqui na aula anterior, quando eu falei de suporte básico, e o foco agora é essa daqui, ó, que é o suporte avançado de vida. E assim, a gente sabe que no básico a gente tem que dar ênfase às compressões, aberturas de vias aéreas, ventilação, o quanto antes aplicar, ó, o desfibrilador externo automático para certificar se é ritmo chocável ou não chocável, mas hoje o nosso foco é o suporte avançado. E que de fato que é o suporte avançado? Eu sempre digo, o suporte avançado a gente precisa de três coisas a mais. Primeiro, estabelecer um acesso vascular, a administração de fármacos e a colocação de uma via aérea avançada. Embora recomendados, não devemos causar interrupções significativas nas compressões torácicas nem retardar os choques. Nada de parar a compressão para tentar um acesso, porque o acesso está difícil. Nada de parar a compressão para tentar instituir, para tentar colocar uma via aérea avançada, de hipótese nenhuma. Então, assim, sempre ênfase nas compressões e não interrompê-las por nada. Ainda assim, que administrar fármacos, acesso e a colocação de via aérea de extrema relevância. Tá? Ainda o que se preconiza, né, pela American Heart de 2020 com relação à medicação, então a pinefrina ainda é a medicação de escolha, ela é administrada a 1 miligrama com intervalo de 3 a 5 minutos. A mildarona, que a gente conhece no mercado é como Ancoron, também ainda é recomendado para pacientes, né, com choque refratário, com choque refratário, desculpe, quando o paciente não responde, pacientes com ritmos chocáveis que não estão respondendo ao choque, a gente adiciona essas medicações. Então, a primeira dose a gente faz um bolo de 300 miligramas e a segunda de 150. E a lidocaína também é uma dose de escolha. A primeira é de 1 a 1,5 miligramas por quilo e a segunda dose a gente mantém de 0,5 a 0,75 miligramas por quilo. A gente fala também um pouco do dióxido de carbono no final da expiração, que é o EtCO2. Então, é importante a gente mensurar continuamente essa pressão. Portanto, ela é útil para melhorar a qualidade da RCP, mas ela não é uma condição para se vai continuar a RCP ou não. Ela já foi lá atrás uma condição, onde a gente seguia a risca, né, avaliando essa pressão final do dióxido de carbono e ela era uma condição onde a gente ia interromper ou não essa ressuscitação cardiopulmonar. A via aérea, como eu já havia falado, então, acesso importante, administração das medicações, como eu trouxe, então, eu trouxe epinefrina, lidocaína, mildarona, e a colocação de uma via aérea avançada, né? De preferência, o tubo endotraqueal. Então, o paciente vai ser entubado, e aí eu trouxe assim, a título de conhecimento só a questão das lâminas, né? Lâmina curva, ela é chamada de Macintosh, a reta é chamada de Miller, então, indicação vai dar, está muito condicionado ao formato, né? A anatomia dessa via aérea do paciente ou qualquer outra dificuldade que se tenha no momento, né? O médico que se tenha no momento de entubar.
E eu trouxe essa resolução aqui, que ela saiu em 2020, onde ela traz o uso dos dispositivos extraglóticos, né, outros procedimentos para via aérea por enfermeiros em situações de urgência e emergência em ambientes intra e extra-hospitalares e pré-hospitalares. Então, esses dispositivos podem ser classificados em duas categorias, como os dispositivos supraglóticos, né, que são situados, obviamente, acima da glote, que são conhecidos como máscara laríngea, ou dispositivos infraglóticos ou retroglóticos, né, que passam atrás e além da laringe. Então, um tubo que a gente conhece muito é o combinado, né, o tubo laríngeo. Então, são super indicados e recomendados. Então, hoje o enfermeiro ele tem autonomia de fazer isso, uma vez que ele já foi capacitado, né, treinado para a colocação desses dispositivos extraglóticos. Então, trazendo aqui uma abertura, né, de laringe com o tubo laríngeo, com as duas bolsinhas, né, o que a gente chama que é o combitubo. Então, aqui é o que a gente fala que é intubação às cegas, aonde colocar de fato vai dar certo. E aqui a máscara laríngea. Então, todos esses dois dispositivos extraglóticos, eles são indicados, o enfermeiro tem autonomia, porém, se esse enfermeiro ele for treinado e habilitado para a colocação desses dispositivos. Tá aqui trazendo um recorte ainda da American Heart de 2020, onde ele traz o iniciar RCP, então avaliar se é ritmo chocável, se não for ritmo chocável, seja a sistolia e a ESP, e aí o recomendado é manter uma RCP de 2 minutos, o acesso e administrar epinefrina, né, de 3 a 5 minutos. E considerar via aérea avançada e avaliar a capnografia. Lembrando que a capnografia hoje ele auxilia, né, na ressuscitação, mas ela não vai ser a condição que vai trazer dados onde vai continuar ou interromper essa RCP. Se o paciente tiver ritmo chocável, FV-TV, então é recomendado o choque, manter RCP de 2 minutos e acesso. Manteve ritmo chocável, administra novamente outra carga, e aí já se administra epinefrina de 3 a 5 minutos, via aérea avançada, manteve ritmo chocável, aí entra com a amiodarona ou lidocaína, né, e tratar as causas reversíveis, que a gente fala que são os 5Hs e os 5Ts. Então, os 5Hs, hipovolemia, hipóxia, né, hidrogênio, hipercalemia, própria hipotermia. E os T's, a gente fala que é tensão do tórax, que é um pneumotórax, tamponamento cardíaco, toxina, trombose coronária e trombose pulmonar. Essas são as causas reversíveis, que a gente fala que são os 5Hs e os 5Ts. Trazendo algumas atualizações da American Heart de 2023, onde ela fala, né, da oxigenação cardiopulmonar extracorpórea. Então, o uso da ressuscitação cardiopulmonar extracorpórea para pacientes com PCR refratário ao suporte avançado padrão é aceitável em pacientes selecionados, quando administrado em um sistema, né, de assistência médica adequadamente equipado e treinado. Então, precisa, obviamente, ter uma equipe habilitada para a instalação. Ou uma outra atualização de 2023 é a angiografia coronária após a PCR. Então, hoje traz, né? Não é mais recomendado para todos os pacientes. Então, a angiografia coronária de emergência não é recomendado em vez de uma estratégia tardio seletiva em pacientes com retorno da circulação espontânea após PCR, a menos que esse paciente apresente o quê? Infarto com supra do desnivelamento do segmento ST, chocado, instabilidade elétrica, sinais de danos significativos do miocárdio e isquemia atual. Então, isso aqui foi uma atualização da American Heart 2023. Então, caso o paciente tenha um supra ou esteja chocado, ele tem indicação imediata de fazer uma angiografia coronariana após a PCR. Uma outra atualização da American Heart 2023 foi o controle da temperatura após PCR. Então, ele traz: recomendamos selecionar e manter uma temperatura constante entre 32 e 37,5 durante o controle da temperatura após PCR. Então, não tem mais aquela indicação de induzir o paciente a hipotermia, muito pelo contrário, o paciente pode flutuar entre 32 e 37,5 com muita tranquilidade. Ele traz também um manejo de convulsão, também uma atualização. Então, a tentativa de uso terapêutico, né, de um medicamento anticonvulsivante não sedativo pode ser aceitável em sobreviventes adultos de PCR com padrão de eletroencefalograma não contínuo interictal, ictal e interictal.
Então, assim, ou seja, fez o ECG, está observando descargas elétricas, então é recomendado fazer esse anticonvulsivante, mas não sedativo para a gente conseguir avaliar essa consciência do paciente. E a doação de órgãos, né, que eles trouxeram. Então, a doação de órgãos é um resultado importante, né, que deve ser considerado no desenvolvimento e na avaliação dos sistemas de assistência médica. Então, ele traz até um motivo aqui de extrema relevância. Milhares de pessoas morrem anualmente aguardando um transplante de órgão. Então, assim, sempre já pensar que o paciente vai ser um potencial doador, já acionar a família, tentar conversar, mas tem todo um preparo, né, na abordagem dessa família. Não é simplesmente constatar o óbito e já lá abordar o familiar quanto a isso. E eu trago uma frase que eu sempre trago para minhas aulas de suporte básico avançado, que nenhum de nós é tão importante quanto todos nós juntos. Então, mais uma vez, eu agradeço. Segue o meu Instagram, @profa_Sheila Oliveira. E mais uma vez, eu agradeço a presença de todos vocês e continue me seguindo e que eu vou continuar postando vários conteúdos interessantes para vocês. Obrigada.